A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que nós estamos mais uma vez aqui. Nós estamos estudando aqui a respeito das lições bíblicas da editora Central Gospel, é esta revista aqui maravilhosa a respeito da Reforma Protestante, revista da Central Gospel, comentada pelo pastor Gilmar Vieira Chaves. E neste trimestre a Central Gospel lançou esta revista, uma edição comemorativa dos 500 anos da Reforma Protestante. Lembrando que no dia 31 de outubro de 2017 fazem 500 anos da Reforma Protestante. E são lições maravilhosas, nós estamos hoje na terceira lição da nossa revista. A terceira lição, ela traz o seguinte título: a justificação unicamente pela fé, ou seja, o sola fide. O nosso texto bíblico básico está em Abacuque 2, versículos 1 a 4, e também Romanos, capítulo 5, os versículos 1, 2, 9, 18 e 19. O nosso texto áureo é o texto predileto era o texto predileto de Martinho Lutero, que é Romanos 1 e 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, lembrando que a partir desta terceira lição, nós estudaremos a respeito dos 5 solas. Quais são os 5 solas? O sola fide, o sola scriptura, o solus Christus, sola gratia e soli deo gloria. Aí você pergunta, o que significa isto, professor? Então são palavras latinas, né? Sola fide, que quer dizer somente a fé. O único requisito que os reformadores pregavam, que era necessário ao homem para ele se aproximar de Deus, é somente a fé. Sola escritura, ou seja, somente a Escritura, né? O único manual de regras para a humanidade. Solus Christus quer dizer que não há nenhum outro representante de Deus, não há um Papa que é sucessor de Pedro. Não. Solus Christus, somente Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E somente a graça é o quarto, né? Só ela é necessária para o homem ser salvo. Então o homem é salvo pela graça mediante a fé. E o soli deo gloria quer dizer somente a Deus a glória, se refere à soberania de Deus. A questão crucial nesta lição, que foi a causa da reforma, é como os cristãos se apropriam da salvação. Então este foi o embate dos reformadores com a igreja romana. Como os cristãos se apropriam da salvação. Então veja o que a igreja romana pregava. Está aqui na nossa lição, no primeiro tópico. Mesmo que o indivíduo não possuísse créditos suficientes para alcançar a salvação, os pequenos acúmulos amealhados durante a vida serviriam para abreviar sua passagem pelo purgatório. O merecimento de uma pessoa, de acordo com o clero, aumentava na proporção da prática das boas obras, como o pagamento de indulgências, as ações de caridade e a piedade religiosa. Então, a salvação que o romanismo ensinava era claramente pelas obras. E aí vem os reformadores dizendo que o homem é justificado somente pela fé em Cristo. Então isso causou uma crise na igreja romana. E a partir da reforma, a igreja teve que se ajustar para responder aos reformadores. Então lembrando que até a reforma,
a igreja estava ali com o pagamento de indulgências, ou seja, era uma maneira de se arrecadar recursos para que o Papa Leão pudesse construir a Basílica em Roma. Então havia uma necessidade tremenda de conseguir recursos, e essa foi a maneira mais fácil que a igreja encontrou. Então a pessoa poderia fazer o que ela quisesse, desde que ela comprasse esse documento que era assinado pelo Papa. Ela tinha o perdão dos seus pecados. Então a igreja cria que a justificação era pelas obras, ações de caridade, e também a piedade levavam o homem a ser salvo. Os reformadores vêm num caminho justamente ao contrário, dizendo que o homem é salvo pela fé. Ele é justificado pela fé no sacrifício de Cristo. Então Lutero descobriu isso, e os demais reformadores prosseguiram lendo a carta de Paulo aos Romanos, estudando as epístolas paulinas, principalmente Romanos. Ele entendeu a justificação pela fé. A partir desse momento, a igreja tem que rebater, os reformadores. Então, existe ali o Concílio de Trento, que foi um sínodo que aconteceu entre 1545 e 1563. E ali a igreja levantou alguns pontos, mudou também alguma coisa. Eles disseram ali, afirmaram no Concílio de Trento, que os pecadores são justificados pela fé em Cristo, então concordando com os reformadores, e pelas boas obras que praticam. Então, a salvação era a justificação, melhor dizendo, é pela fé em Cristo mais obras. Fé em Cristo mais obras. Só fé em Cristo não é o suficiente. E olha só uma parte do Concílio de Trento, o cânon 9, que foi colocado aqui na nossa revista, diz o seguinte, abre aspas: se alguém disser que o pecador é justificado pela fé somente, como entendido que nada mais é requerido para cooperar com a obtenção da graça da justificação, que seja anátema. Com cânon 9 do Concílio de Trento. Fecha aspas aí. Então, uma declaração do Concílio de Trento aí, que seja anátema aquele que declarar que o homem é justificado somente pela fé, quando na verdade o Novo Testamento ensina desta maneira. Para nós adentrarmos na nossa lição, justificação unicamente pela fé, precisamos em primeiro lugar entender o que é justificação. A palavra no original grego refere-se a declarar justo, a tornar alguém justo. Então, justificação é o ato de Cristo que declara as pessoas livres da culpa do pecado e aceitáveis para Ele. Então, isto é justificação, o ato de Cristo que declara as pessoas livres da culpa do pecado e aceitáveis para Ele, pessoas que têm a fé no seu sacrifício. Então, nós podemos notar que o homem ele é justificado desta maneira, pela fé. O que é fé? Aí é uma questão que nós precisamos responder aqui. Alguns vão pensar que fé é apenas acreditar, que é sinônimo de acreditar. Mas a nossa lição deixa claro que fé não é apenas uma credulidade. Fé não é apenas um exercício intelectivo, não. Mas sim, fé implica, antes de tudo, abandonar nossas presunções de autojustificação nas mãos de Cristo, admitindo a imensidão de nossa culpa e nossa absoluta incapacidade de libertar-nos por meios próprios de nossos delitos e pecados. Ter fé em Jesus não é outra coisa senão deixar-se salvar por Ele. Isto é fé. Isto é fé. Nós nos desfazermos de todas as nossas autojustificações. E é incrível que até hoje muitas pessoas que professam a fé
evangélica às vezes se baseiam naquilo que fazem como obra, entre aspas, obra de Deus, se baseiam naquilo que fazem para ter méritos diante de Deus. Nenhum homem tem mérito diante de Deus. Aí tem uma pergunta: o que significa viver por fé? Porque o texto lá de Romanos 1,17 diz que o justo viverá da fé, ou viverá por fé. O que significa viver por fé? E aqui nós encontramos algo muito sublime no comentário do pastor Gilmar Chaves que eu quero trazer para vocês. Olha só, um dos grandes erros cometidos pelos cristãos medievais foi acreditar que os homens de fé eram aqueles que cumpriam com zelo as atividades eclesiais. Infelizmente, o que se observa na atualidade é o mesmo equívoco cometido naquele tempo. Muitos cristãos protestantes têm confundido fé com convenções religiosas e exterioridades. É preciso que se diga enfaticamente que o viver por fé transcende ao formalismo vazio de sentido. Esta é uma verdade absoluta. Muitos cristãos hoje, principalmente de lideranças, confundem fé com convenções religiosas, com trabalhos exteriores. Eles dizem que estão fazendo a obra, mas na verdade é a obra deles. Então confunde-se trabalho com obra. O que é viver por fé? Viver por fé não é você estar numa reunião gigante. Não. Viver por fé está aqui esclarecido a nossa lição, que é, antes de tudo, subjugar a alma ao Espírito de Deus e mergulhar em sua paz, sabendo que quem nos justifica é Cristo. Viver por fé é compreender que nossas obras fazem crescer os frutos da justiça, mas elas não têm qualquer efeito meritório. Em si mesmas, elas não passam de trapos de imundícia, como disse o profeta Isaías no capítulo 64 e o versículo de número 6. Então existe a necessidade do que significa viver por fé. Viver por fé é subjugar a alma e o espírito em Deus, ao comando do Espírito Santo. Então precisamos entender esse conceito aí, que muitas vezes é entendido de forma errônea e causa muitos males à Igreja do Senhor. No terceiro tópico da nossa lição, o pastor comentarista Gilmar Chaves ele fala a respeito da advertência à Igreja Reformada. E ele fala da secularização da fé. Então, o que é secularização da fé? A igreja ela vem perdendo a sua influência no meio social e, ao invés de influenciar este meio que ela vive, ela acaba sendo moldada por ele e acaba tomando outra forma. Veja bem, tomando outra forma. O que é uma reforma? É trazer de volta a forma. Então esses homens que nós estamos mencionando, estudando a respeito deles, eles trouxeram a forma novamente, eles fizeram uma reforma, trazer de novo a forma. E agora a igreja tem perdido o seu potencial de influência e acaba tomando a forma do mundo, do meio em que está inserido. Então o que é secularização? É quando a igreja começa a perder as suas características essenciais. O professor e doutor Cláudio Ribeiro diz que secularização é o processo pelo qual o sal perde o seu sabor. E o próprio Jesus disse que se o sal tornar-se insípido, ele para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então nós somos sal. A nossa missão é trazer gosto, é trazer tempero
ao mundo. Não podemos perder a nossa principal função, que é trazer o sabor. Então, essa questão de secularização, ela tem acontecido principalmente aqui no Brasil e muito. E aqui o pastor fala algo interessante a respeito da ortodoxia hermética. E aí você pergunta, professor, mas o que é ortodoxia hermética? A resposta está na nossa lição. Nesta manifestação, preservam-se as práticas religiosas enquanto se esvaem os conteúdos espirituais. Vou repetir. Nesta manifestação, preservam-se as práticas religiosas enquanto se esvaem os conteúdos espirituais, ou seja, fica apenas a liturgia, fica apenas o cerimonial, mas não há mais essência. O exemplo que está na nossa lição é do próprio povo de Israel, lá em Isaías, capítulo 1. Nos dias do profeta, o povo mantinha os seus ritos religiosos, mas a essência de sua espiritualidade havia se perdido. Suas ofertas e orações não tinham qualquer valor para o Senhor. E é interessante que o Senhor diz ali no capítulo 1 de Isaías que abominava aquilo que o povo vinha fazendo, as festas, os sábados, as luas novas. E aí você pergunta, mas não foi o próprio Senhor que instituiu estes cerimoniais? Mas o povo perdeu o espírito da lei e estava vivendo apenas do ritual. O seu coração estava longe do Senhor. Então é isso que nós chamamos de ortodoxia hermética, né? Preservam-se as práticas religiosas, mas os conteúdos espirituais se esvaem, não existem mais. Outro exemplo disto é a igreja em Éfeso. Essa comunidade teve o grande privilégio de ser pastoreada por 2 apóstolos, Paulo e João, e 4 evangelistas, Priscila, Áquila, Apolo e Timóteo. Paulo havia elogiado os cristãos de Éfeso pelo amor a Deus e aos irmãos, mas no período em que João escreveu o Apocalipse, parece que uma nova geração não deu continuidade a essa prática, pelo que ficou somente o cerimonial, somente a liturgia, mas o amor já tinha ido. O primeiro amor ficou para trás. Isto é algo muito sério. Nós precisamos olhar para aquilo que os reformadores fizeram. Como eles fizeram para trazer a forma novamente à igreja, para tirar a igreja do romanismo, daquilo que ela estava vivendo, de uma liturgia seca, sem a essência. Nós devemos ter o cuidado para que nós possamos não repetir os erros do passado. As atitudes da igreja atual, a chamada igreja reformada, parece estar caminhando em sentido contrário. A salvação pela obra que faz, a ortodoxia hermética e o descompromisso com a causa do Evangelho nos mostram isso. É tempo de voltar às nossas origens. É tempo de voltar às nossas raízes, àquilo que foi plantado pelos reformadores. Para os desafios do nosso tempo, a bandeira dos reformadores continua flamejando. Sola fide, somente a fé em Cristo, pode nos levar em segurança aos caminhos eternos. Que você possa aprender isso através dessa pré-aula, através dessas lições. Não existe nada que nos faça estar firmados em Cristo, a não ser a fé. A fé é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não há necessidade de rituais, não há necessidade de liturgias. O que você precisa mesmo é ter fé em Cristo. Você pode até fazer rituais, mas você precisa saber a essência deles. Você precisa saber que Deus não está nos rituais. Você precisa conhecer a essência, que é a fé que brota
dentro de você. E através desta fé que você se relaciona com Ele, é através desta fé que o Espírito Santo faz a obra no seu interior e você é justificado, é regenerado e passa a fazer parte do corpo de Cristo. Que os ensinos dos reformadores fiquem gravados em nossos corações e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se esses conceitos foram úteis para você, se você gostou desta aula, ajude-nos, dê aí o seu joinha, inscreva-se nesse canal e ajude compartilhando este vídeo nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe em muito, em nome de Jesus. Amém.